Então, hoje é esse o nosso tema. O islamismo, nós vamos falar desde a origem do islamismo, né, como é que surgiu essa religião, as características da Arábia antes do islamismo e depois do islamismo, o que mudou, né, com a criação dessa religião. Esse aqui é o símbolo do islamismo, né? É a lua e uma estrela. Assim como o cristianismo tem a cruz, né, como símbolo, assim como o judaísmo tem aquela estrela de 5 pontas, né? Então nós temos aqui a lua e a estrela. Sempre que vocês virem um símbolo desse aqui em algum prédio e tal, significa que ali provavelmente tem alguma relação com a religião islâmica. Pode ser inclusive uma mesquita, né? Que é o nome que a gente dá ao templo islâmico. Algumas considerações iniciais, pessoal. Umas considerações gerais, né, sobre o islamismo. Então, olha, o islamismo é uma religião monoteísta. Então, eles acreditam na existência de um único Deus, assim como os cristãos e assim como os judeus. Por que é chamada de terceira grande religião monoteísta? Porque a primeira foi o judaísmo, a primeira que surgiu. E a segunda religião monoteísta é o cristianismo. Lembrando que o cristianismo, ele surge como uma dissidência, uma divisão do judaísmo. Né? Jesus Cristo era judeu. Jesus Cristo nasceu judeu, cresceu judeu. Os ensinamentos, né, a pregação de Cristo lá na região da Galileia, Jerusalém, enfim, não era para criar uma outra religião, era para reformar o judaísmo. E acabou que, né, com os apóstolos e as pregações e tal, se transformando numa segunda religião. O cristianismo é uma religião de origem judaica. O judaísmo ele surge a partir de Abraão. Abraão é considerado o primeiro patriarca. Vocês devem se lembrar um pouco, pelo menos, da nossa aula sobre os hebreus. Então, o cristianismo, portanto, vem do judaísmo, e o judaísmo e o cristianismo, eles são considerados religiões abrâmicas. Então, existe essa denominação, religiões abrâmicas, porque elas são baseadas no judaísmo que vem de Abraão, daí abrâmica. E mesmo o islamismo é considerado uma religião abrâmica, porque muitos princípios do islamismo são retirados, são copiados do cristianismo e do judaísmo. O fundador do islamismo, que é o profeta Muhammad, ou Maomé, simplesmente, como é conhecido, ele se inspirou no judaísmo e no cristianismo. Ele era um profundo conhecedor dessas duas religiões. O Maomé, ele conhecia bastante o cristianismo e o judaísmo. Mas, para vocês terem uma ideia, a crença num único Deus, por exemplo, lá na Antiguidade Oriental, a única religião que acreditava num único Deus era a religião judaica. E o islamismo também acredita num único Deus. Inclusive, o Deus dos islâmicos é o mesmo Deus dos cristãos, que é Alá. Alá é a versão árabe para Yahvé, que em latim é Javé e que em português é Jeová. Então Deus, né, o nome de Deus para os muçulmanos é Alá, é o mesmo Deus. A diferença é que eles não acreditam que Jesus Cristo seja o Filho de Deus, que Jesus Cristo seja Deus, mas Jesus Cristo, assim, e os grandes profetas judeus, seja apenas um profeta. E, inclusive, ele é muito respeitado. Por isso que ela entra aí nessa lista das 3 grandes religiões monoteístas. Elas têm raízes, né, semelhantes. Elas têm raízes iguais. A partir, então, do judaísmo, nós temos o cristianismo, e depois da mistura do judaísmo e do cristianismo, né, depois de Cristo, 600 e tantos anos depois de Cristo, 622 anos depois de Cristo, surge o islamismo. Então, das 3 religiões, ela é a mais jovem, né, das 3 religiões monoteístas. O islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo todo. Então ela vem se espalhando pela Europa, pela América, pela Ásia. Inclusive o país que tem o maior número, aí falando em números percentuais, é claro, né, em porcentagem da população, é a Indonésia, que é um país da Ásia. Né? Então a Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos. Mas, assim, em termos de número absoluto, os países do Oriente Médio, né, são chamados países árabes, são os países que têm mais islamismo. Então, o Iraque, o Iêmen, Emirados Árabes, Omã, Kuwait, Catar, né,
a Síria. Esses são o próprio Irã, que não é um país árabe, mas que tem maioria da população que segue o islamismo. Tá bom? Aqui no Brasil nós temos bastante islâmicos, até em Itapecerica, inclusive, nós temos uma comunidade islâmica. Locais predominantes, Oriente Médio e Norte da África. Os países ali do Norte da África, né, que a gente chama de região do Magrebe, ali nós temos a Tunísia, nós temos Mauritânia, nós temos a Síria, são os países ali que a gente considera de maioria muçulmana. No Norte da África, Líbia, melhor não, Síria, a Síria fica no Oriente Médio. O Norte da África, os muçulmanos são chamados, são conhecidos ali como mouros, tá? Então, mouro é o muçulmano do Norte da África. A origem do islamismo, século VII, comecinho do século VII, né? 610 é o ano em que Maomé, segundo a crença, segundo as tradições islâmicas, ele recebeu a visita, né? Ele teve uma visão do arcanjo Gabriel, e esse arcanjo Gabriel teria transmitido a ele, então, novos ensinamentos de Deus, ou de Alá, como eles chamam lá. Fundador da religião é Maomé, ou Mohammed. Maomé é uma corruptela de Mohamed. Mohamed é um nome muito comum entre os árabes. É como José em português, né? O Mohammed é o nome talvez mais conhecido, mais comum entre eles. Aqui tem uma questão bastante interessante, né? O significado de islâmico e muçulmano. A palavra islâmico deriva de Islã. Islã, ou Islão, significa submissão a Alá. Submisso a Alá. Então, o islamista, o islâmico, ele é submisso a Alá, submisso a Deus. E muçulmano, em árabe, quer dizer crente. Então, aquele que crê. O que crê é muçulmano. E o islâmico, que é a mesma coisa. Se você disser que uma pessoa é muçulmano, você sabe que ele é seguidor dos ensinamentos de Maomé. Ele é islâmico. Mas a palavra islâmico, ela significa submisso a Alá. Então, são duas palavras que querem dizer basicamente a mesma coisa, mas que tem um significadozinho ali, né, que separa uma da outra. Uma coisa importante, tá, gente? Não existe nenhum maometano. Como eu já ouvi muita gente, já vi inclusive na televisão, repórteres falando, né, que os maometanos, eles não, o muçulmano ou islâmico, ele não se considera maometano. Para eles, Maomé não é divino. Maomé é apenas um profeta. Ele é considerado sagrado porque ele foi escolhido por Deus para transmitir a nova mensagem. Mas ele não é divino. Ele é apenas um profeta. Ele é humano, é normal, mortal, como todos e tal. Muita gente confunde, inclusive, a figura de Maomé com a figura de Cristo, porque Cristo é o mensageiro de Deus dos cristãos, só que Cristo é a própria essência de Deus. Maomé não. Maomé é humano. Então não existe, eles não admitem, inclusive, que se diga maometano. Olha, aqui nós temos um mapa, né, onde aparece aqui o Oriente Médio, essa aqui é a região do Oriente Médio. Aqui nós temos o norte da África, esse aqui é o famoso Mar Vermelho. E aqui nós temos, então, a chamada Península Arábica. Isso aqui é Arábia. Esse é um mapa mais moderno, né, um mapa atual. Eu não achei nenhum mapa com boa qualidade daquele período, né, que representasse aquele período, para mostrar para vocês. Mas esse aqui, para o que eu quero mostrar agora, ele é suficiente. Na época, quando Maomé nasceu e cresceu e tal, que a gente chama de Arábia pré-islâmica, antes do islamismo, então a Arábia era uma região, ele era dividido em duas regiões, na verdade. Essa parte aqui da Arábia, que fica próxima ao Mar Vermelho, isso aqui a gente chama, então, de Arábia Feliz. É a região onde apareciam as principais cidades da Arábia, né? Yatreb, Meca, Maim, que era uma cidade importante, Regra. Essas cidades são todas cidades litorâneas. Essa região aqui próxima ao Mar Vermelho é uma região fértil, é uma região onde se podia cultivar produtos agrícolas e tal. O restante da Arábia, daqui para lá, é basicamente deserto. Então aqui nós temos o famoso deserto da Arábia. É por isso que é chamado de Arábia Pétrea. A Arábia Pétrea quer dizer Arábia de pedra. Pedra, areia e tal. E lá no meio do deserto, de vez em quando, aparecem alguns oásis. Existem vários oásis. Vocês sabem que mesmo no meio do deserto, nos maiores desertos, inclusive no Saara também, aparecem assim, esporadicamente, né, aparece um lugar com uma pequena vegetação, inclusive com água, né? Então um pequeno lago, algumas palmeiras. Então ali é o lugar de descanso, inclusive, dos viajantes do deserto.
Esses são chamados de oásis. Nos desenhos animados, às vezes até em filme, a gente vê o sujeito que está andando no deserto, ou está perdido no deserto, e de repente ele tem uma visão, né? Ele pensa que ele viu um oásis. Esses são chamados miragens. O pessoal costuma confundir a miragem com o oásis. A miragem é um deslumbramento, né? Um devaneio da mente. A pessoa está com tanta sede, está tão cansada e tal, que ela imagina que ela vê um oásis. Mas ela está vendo, na verdade, é um reflexo do sol. A gente vê, às vezes, até no asfalto muito quente. Se você olhar assim na hora do sol mais quente, dá a impressão que o asfalto está molhado. A areia provoca essa mesma sensação. Então isso é uma miragem, é diferente. O oásis é real, ele existe mesmo, né? E embora ele não seja muito comum no meio do deserto. Então, aqui na região litorânea, praticava-se comércio. Os árabes, inclusive, são grandes comerciantes, né? Eles são comerciantes por natureza, né? Assim, um grande talento para negócios. Aqui nós temos, então, cidades importantes. Meca era a cidade mais importante desse período. Era onde existia, e existe, inclusive, até hoje, o grande templo chamado Kaaba, onde eles cultuavam seus muitos deuses, porque antes do islamismo, a Arábia era politeísta. E aqui para o interior, nós temos, então, os chamados caravaneiros, os beduínos, que eram comerciantes ambulantes, que compravam produtos numa região, colocavam lá no lombo dos camelos, um grupo grande de pessoas, muitas vezes familiares, né? E vendiam em outra região. Então, esses são chamados caravaneiros ou beduínos. Acho que vai aparecer aqui. Olha que bacana, os beduínos. Eles existem até hoje, inclusive. É uma tradição lá. Aqui nós temos, então, os aspectos econômicos, né? Na região litorânea, na região urbana, nós temos a prática do comércio e atividades de artesanato normais, como em qualquer cidade. Meca é a principal cidade, onde aparece, então, o centro religioso ali, que eles chamavam de Kaaba. A Kaaba acabava, virou uma coisa estranha, né? A Kaaba atraía para Meca muitos peregrinos, pessoas que iam visitar o templo, onde estavam lá as imagens e as representações das centenas de deuses que eles tinham, né? Eles eram politeístas, adoravam deuses ligados à natureza, o que a gente chama de animismo, né? Então, pedras, a lua, o sol, alguns deuses com forma humana, assim como quase todos os povos da antiguidade. Ali nesse centro, na chamada Kaaba, havia o controle, né, econômico da região ali de uma tribo chamada os Coraixitas. A tribo dos Coraixitas, inclusive, é o grupo ao qual pertencia Maomé. Maomé fazia parte desse grupo aqui. E por conta dessa grande peregrinação, havia um movimento muito grande na cidade. As pessoas que vinham, né, de todas as partes da Arábia, e às vezes até de outros lugares, para visitar o templo religioso. Mais ou menos como acontece aqui no Brasil, lá em Aparecida, né, que a gente chama de a cidade Aparecida do Norte, e as pessoas vão lá para ir no templo de Nossa Senhora Aparecida e aquela coisa toda. Então, para quem já foi, eu acho que muitos de vocês já foram em Aparecida, vocês percebam que lá existe também um grande comércio ao redor do templo, né, da igreja, que é motivado por essas peregrinações. Então, é hotel, é restaurante, são guias turísticos, pessoas vendendo lembrancinhas, e vendendo fitinhas e rosários, enfim. Isso acaba movimentando muito dinheiro. E esses coraixitas ganhavam muito dinheiro controlando o comércio ali nas imediações do templo. Então, na Arábia Pétrea, na parte do deserto, nós temos ali o comércio ambulante dos caravaneiros. Vocês sabem que o Maomé nasceu numa tribo dos coraixitas, mas ele acabou, quando ele se tornou adolescente, adulto, enfim, ele acabou se tornando um comerciante ambulante. Ele fazia parte de uma caravana, ele era um caravaneiro. E existiam muitas rotas comerciais que cortavam o deserto da Arábia, de norte a sul, de leste a oeste. Inclusive, havia muitas guerras entre eles próprios, né? Vocês sabem que os árabes, nessa época, começo do século VII, antes do islamismo, eles não se consideravam um único povo, embora todos tivessem a mesma origem. Eles são semitas. Os árabes têm a mesma origem dos judeus. Todos eles são descendentes de Sem, que é um dos filhos de Noé, segundo a tradição bíblica judaica. A questão é que eles são descendentes de um outro ramo, não do ramo dos judeus propriamente. São também descendentes de Abraão, mas de um filho bastardo de Abraão, chamado Ismael. Então, eles são descendentes de Ismael, são chamados de ismaelitas, mas todos eles são semitas. Então, é a origem étnica deles.
Daí porque essa semelhança, inclusive, com a religião judaica e o respeito que os muçulmanos tinham e têm até hoje pelo judaísmo, pelo cristianismo. Ao contrário do que muita gente pensa, não existe uma briga entre muçulmanos e cristãos. Aconteceram algumas guerras, evidentemente, ao longo da história. Nós vimos na aula passada mesmo a história das cruzadas. Mas a guerra das cruzadas, ela acontece não por motivos religiosos, ela acontece por motivos políticos, motivos econômicos. Qual era esse motivo? Era o domínio sobre a cidade de Jerusalém, que era uma rota comercial muito importante. O elemento religioso que existe ali, cristãos versus muçulmanos, é que dá uma pimenta na guerra, que leva o soldado a se dedicar com maior fervor à guerra, entenderam? Mas o motivo verdadeiro qual era? O domínio da cidade de Jerusalém. Pois bem, então vamos falar um pouco dessa religião pré-islâmica. Primeiro vamos analisar a imagem aqui, tá? Isso aqui é uma fotografia atual, evidentemente, até porque naquela época não havia fotografia. Isso aqui é Meca, e aqui nós temos então o templo da Kaaba, que é esse grande cubo aqui, todo enfeitado com arabescos e tal. E aqui dentro do templo nós temos, agora não mais, porque depois que Maomé assumiu o controle da cidade de Meca, ele baniu todos os chamados deuses pagãos. E além de todos os deuses, como eu disse, eram centenas, por curiosidade, dentro da Kaaba existia inclusive uma imagem de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Então, quer dizer, eles aceitavam alguns preceitos do cristianismo, embora eles não considerassem deuses, né? Mas eles tinham um respeito muito grande pela Virgem Maria, porque, segundo a tradição cristã, ela concebeu Jesus Cristo do Espírito Santo de Deus. E essa outra imagem aqui é a imagem da chamada Pedra Negra. Isso aqui que aparece na parte de dentro aqui, a Pedra Negra, na verdade, é um meteoro, um meteorito, né, que caiu, como muitos meteoros caem do céu, enfim, caiu na Terra. E aqui eles fizeram uma moldura de prata. Essa parte exterior aqui, essa parte externa, é a moldura de prata, onde a pedra está incrustada. E eles fizeram isso para proteger a pedra. Pela tradição islâmica, essa pedra, inicialmente, ela era branca. E as pessoas, quando vão visitar a Kaaba, então elas encostam a mão na pedra e eles acreditam que a pedra absorve os pecados, tira os pecados das pessoas. E aí, com o passar do tempo, ela foi ficando escura e hoje ela é conhecida como Pedra Negra. E o Maomé, ele baniu todos os deuses, menos a Pedra Negra. Como vocês podem ver, ela está lá até hoje, ela faz parte, ela está aqui no centro da Kaaba. Então, quando eles vão visitar Meca, quando os muçulmanos visitam Meca, Meca para eles é como Jerusalém para quem é cristão, para quem é judeu. Eles ficam dando voltas, eles ficam circulando aqui em volta da Kaaba, que é uma forma deles fazerem um culto e a sua própria purificação, né? Eles acreditam nisso. Antes do Maomé, então era politeísmo, acreditavam em deuses da natureza, que a gente chama de animismo. Animismo, né, quando você acredita que seres, por exemplo, como as árvores, como o trovão, como a lua, o raio, a pedra, são divinos, né? Então eles não tinham unidade religiosa, cada grupo tinha uma espécie de deus de preferência, isso acontecia na Grécia Antiga também. Cada cidade tinha um deus patrono, enfim. Influência das religiões judaica e cristã, a crença de um único Deus, por exemplo, é uma influência judaica. A crença na vida após a morte, né, as recompensas para quem morre em nome de Deus, por exemplo, é uma crença cristã, que eles adotaram também. Principais deuses, tem uma lista enorme, tá, gente? Eu coloquei alguns aqui só para vocês perceberem esse animismo, quer dizer, o fato de deificar a natureza, né, de divinizar a natureza. Então, Rubal é um dos deuses mais populares, digamos, né, da Arábia pré-islâmica. Ele era representado de forma humana e tinha uma estátua dele lá dentro da Kaaba. Alat representa a lua, né? Maná, também com forma humana, representa, uma deusa, né? Wad, que é a serpente, e assim por diante. Assim, tem uma lista enorme, e eu acho que não tem muita necessidade da gente se prender muito aqui, porque são detalhes que, inclusive, hoje não são mais levados a sério pelos árabes. É só para vocês entenderem o que se modifica a partir da religião do Maomé. O que muda lá no aspecto religioso. Então, todos esses deuses serão banidos. A Pedra Negra não era considerada um deus. Eles consideravam a pedra sagrada, porque, segundo eles, Alá teria enviado a pedra lá do céu, até a terra. Então, a pedra veio do céu, mandada por Alá, e era uma pedra sagrada, que tirava os pecados de quem encostasse a mão nela. A Kaaba é isso aqui, é o templo, né?
E a pedra negra é isso aqui. Eles fizeram a moldura, como eu disse, é uma moldura de prata, né, para proteger a pedra. Uma espécie de... é uma moldura mesmo, né? E ela era branca e ficou preta. Essa é a crença deles. Do ponto de vista político, então não havia uma centralização do poder. Cada grupo tinha um líder local, digamos assim. Então as caravanas tinham um líder, cada caravana tinha um líder, inclusive. Nas cidades, nós tínhamos lá, cada cidade tinha também um grupo político dominante. No caso de Meca, eram os coraixitas, né, a tribo dos coraixitas. E por conta da falta dessa unidade política, o que a gente chama de unidade é quando tem um governo só para o país todo. Eles não tinham isso, né? E na falta dessa autoridade, eles acabavam, então, fazendo guerra entre eles próprios. As chamadas xarias, né? As xarias eram os saques que eles faziam ali entre caravanas. Então, uma caravana era inimiga da outra, era muito comum uma caravana assaltar outra caravana, e assim por diante. Então, o poder era exercido localmente. Não havia um poder central, um poder geral para toda a Arábia. O islamismo vai mudar tudo isso na autoridade de Maomé. Então, Maomé vai se tornar não apenas uma autoridade religiosa, como também uma autoridade política. É aquele conceito de teocracia que é tão importante para vocês entenderem. Teocracia é quando o poder político é exercido por um líder religioso. Nós vimos isso no Egito Antigo, na Mesopotâmia, na Babilônia, enfim. Então vamos falar um pouco de Maomé. Esse aqui é o nome dele em árabe, se alguém se atrever a falar, ou simplesmente Maomé, ou Muhammad. Muhammad é o nome dele, e Maomé é uma corruptela, digamos, um abrasileiramento. É como a maioria das pessoas conhecem Muhammad, né? Que, aliás, é um nome também muito comum. Nasceu em 25 de abril de 570 em Meca, na tribo dos Coraixitas. Existe uma pequena dúvida sobre a data de nascimento de Maomé, se foi em 570 ou se foi em 571. É muito comum, quando a gente pesquisa em várias fontes diferentes, a gente vê uma variação de 570 para 571. Ele era membro de uma família pobre da tribo Coraixita. Os Coraixitas, em geral, eram ricos, mas Maomé, né, nasceu numa família pobre. Nem todas as famílias dos Coraixitas eram ricos. Ele foi comerciante e chefe de caravana. Maomé sempre foi uma pessoa diferenciada, desde garoto. Ele era um menino contemplativo, vivia sempre, parece que no mundo da lua, e gostava muito das histórias das religiões, dos mitos, né, dos judeus e tal. Quando ele tinha 24 anos, ele se casa, 24 ou 25, aí depende, né, do que a gente considerar a data de nascimento dele, ele se casa com uma viúva muito rica, dona, inclusive, de uma caravana, chefe de uma caravana, que chamava-se Khadija. Ela já tinha 40 anos, ele tinha 24, né? Ela, inclusive, já tinha vários filhos e tal. E ele se casa com a Khadija, que era muito rica, e a partir daí, Maomé passa a ter uma situação financeira melhor, que ele fica rico. E ele pode, então, se dedicar mais àquilo que ele mais gostava de fazer, meditação. Ele vai dedicar menos tempo ao comércio e mais tempo à meditação. Numa dessas meditações, ele fazia retiros espirituais, assim como Abraão, provavelmente inspirado em Abraão e depois em Moisés, né? Ele fazia retiros espirituais, subia numa montanha lá, passava lá várias horas, às vezes vários dias, jejuando e tal, numa esperança de poder falar com Deus, aquela coisa toda. E num desses retiros, no chamado Monte Hira, que é considerado um monte também sagrado pelos árabes por conta disso, Maomé recebe a visita do arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel é aquele mesmo arcanjo, o mesmo anjo, que veio avisar a Virgem Maria, Nossa Senhora, né, que ela seria mãe, então, do Filho de Deus. É o anjo mensageiro. Então, o arcanjo Gabriel aparece para Maomé, isso é ele que diz, é ele que afirma, primeiro para os familiares dele, depois essa história vai ganhando fama. Então, o arcanjo Gabriel diz a ele assim, olha, Deus está te escolhendo agora, nesse momento, para você ser um novo profeta. Deus já escolheu vários profetas ao longo dos milênios, dos séculos e dos milênios, assim como escolheu Abraão, assim como escolheu Moisés e tal. Deus agora está escolhendo você para transmitir as novas regras que Deus quer que a humanidade conheça. Então o anjo disse para ele, você escreva todas essas regras. Mas o Maomé não sabia escrever, ele era analfabeto, né? Então o anjo disse assim, então você vai decorar
tudo o que eu vou te dizer. E aí, por uma inspiração, né, do Espírito Santo, o anjo foi recitando a ele os mandamentos de Deus, as regras, né, que aparecem depois, vão aparecer depois no livro sagrado, e Maomé foi decorando aquilo tudo. Ele tinha que repetir, repetir até decorar. Então são muitas regras, é um livro inteiro de regras que Maomé decorou. Então, isso segundo a crença deles, segundo a tradição deles. Não estou dizendo que isso seja verdade, nem que isso seja mentira, mas quando a gente estuda uma religião, a gente tem que estudar essa religião a partir do que as pessoas acreditam. Então, por exemplo, os judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo seja filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus seja o Messias, o enviado de Deus. Os judeus estão ainda esperando o Messias, que é aquele que vem para salvar a humanidade. Um grupo de judeus acreditou que Jesus era realmente o Messias naquela época. Daí é que surgiu o cristianismo. Só que acabaram se separando. Os que acreditavam em Cristo se tornaram cristãos e os que não acreditavam em Cristo continuam judeus até hoje. Então vejam, para nós que somos cristãos, Cristo é o Filho de Deus, pronto, acabou, é o Messias. Ninguém pode duvidar disso segundo o nosso preceito. Mas os judeus não acreditam. Os muçulmanos não acreditam, que para eles Jesus é apenas um profeta. Eles respeitam muito Jesus, porque ele veio também pregar a palavra de Deus, assim como Maomé. Então, para os muçulmanos, Jesus é como Maomé, apenas um profeta que Deus escolheu para transmitir as suas mensagens, assim como foi Abraão, assim como foi Isaac, Jacó e Moisés, e etc. dos judeus. Analfabeto, Maomé decorou todas as ordens do arcanjo Gabriel. Quando pregava, Maomé recitava as ordens de Deus em forma de versos. São 114 versos ao todo no Alcorão. E ele recita, então, todos esses versos. Quando ele volta do retiro, meio abalado com aquela coisa toda, ele falou com a família dele, com a Khadija, com os filhos. Ele diz assim, olha, eu tive uma visão, mas eu estou com medo de comentar isso com outras pessoas, porque vão achar que eu sou louco. Porque apareceu para mim o arcanjo Gabriel me transmitindo ordens de Deus, para que eu espalhe essas novas ordens, essas novas regras. Mas eu temo que as pessoas vão me julgar louco. E assim, mas com o passar do... Isso foi em 610. Com o passar do tempo, as mensagens que ele ia transmitindo, primeiro para os familiares, depois para amigos mais próximos, foi ganhando importância, foi crescendo. Até que chega lá em 620, 622, e aí Maomé vai divulgar mesmo as regras publicamente, para que todas as pessoas pudessem conhecer. Após a morte de Maomé, em 632, as regras foram compiladas num livro sagrado chamado Alcorão, ou simplesmente Corão. Corão quer dizer, em árabe, quer dizer a verdade revelada. E a palavra al, de árabe, significa todo. Então seria toda a verdade revelada. Vocês podem ver o livro, às vezes, grafado apenas como Corão, ou o mais comum é Alcorão. É como se fosse a Bíblia deles. Tem uma imagem ali, eu vou mostrar para vocês logo mais. Beleza? Então veja que interessante isso. Da mesma forma que aconteceu com o islamismo, dos ensinamentos do Maomé serem compilados, quer dizer, serem transformados num livro depois da morte dele, o mesmo aconteceu com o cristianismo. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento principalmente, não foi escrito na época de Cristo, foi escrito depois de Cristo. Os apóstolos que conviveram com Cristo, Lucas, Marcos, Mateus, João, escreveram depois da morte de Cristo, eles escreveram os relatos que eles tiveram, né, do que alguns viram, do que ouviram falar, enfim. E esses são os textos, os primeiros textos apostólicos, né? E esses textos foram reunidos depois num livro com traduções gregas, e depois os romanos traduziram para o latim. Então, a primeira versão, na verdade, de todos esses textos juntos, compilados, isso aconteceu 300 e tantos anos depois da morte de Cristo, que é a chamada Vulgata, que é a primeira versão latina da Bíblia. Então, os textos bíblicos não foram escritos todos na mesma época, foram escritos em tempos diferentes. O mesmo acontece com o Alcorão. Vocês sabem que, principalmente no chamado mundo ocidental, que inclui a Europa, a América, tal, o Brasil, né, existe um preconceito muito forte contra o islamismo. Então existe assim, tem até um termo chamado islamofobia, que é a aversão ao islâmico.
das pessoas ligarem muito a religião islâmica a terrorismo. Então, islâmico, árabe é terrorista. É uma cultura, né, ocidental nesse sentido, de considerar islâmico terrorista. E isso não é verdade. É claro que existem terroristas árabes, mas existem terroristas cristãos também, inclusive grupos organizados, né, nesse sentido. Então não é porque é islâmico que é terrorista. Imagina, nós temos 1,5 bilhão, mais, hoje já se fala em 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos. Se eles fossem todos terroristas, o planeta Terra não existiria mais. Já teriam destruído tudo. Então, quando você tem um ataque terrorista que é perpetrado, botaram uma bomba lá num trem, num ônibus, e esse ataque é perpetrado por grupos radicais, e aí sim, nós temos grupos radicais, né, dentro do islamismo. Joga-se a culpa ao islamismo. A própria imprensa faz esse papel, né, de dizer, olha, o grupo islâmico tal fez um ataque terrorista lá em Paris ou lá em Londres, enfim. Então, as pessoas que não conhecem direito a história do islamismo, os preceitos do islamismo, elas começam a considerar que realmente todo muçulmano é terrorista. É um erro essa consideração. Evidentemente que existe terrorismo dentro do islamismo, assim como existe em qualquer outra religião. Aqui nós temos a imagem do Alcorão, que é o livro sagrado. Então, olha aqui. Esse é o princípio básico do Alcorão. Alá é o único Deus. Podemos chamar Alá de Deus, Jeová, Yahvé, Javé, porque Alá e Yahvé é o mesmo Deus, só que com nome diferente por conta da língua. É Deus, o Criador de tudo e de todos. A mesma ideia que os judeus e os cristãos têm de Deus é a mesma ideia que os islâmicos, muçulmanos têm sobre Deus também. É o mesmo Deus. Inclusive, quando Maomé pregava, ele dizia que Deus escolheu Abraão para transmitir sua mensagem, depois Deus escolheu Moisés para trazer os 10 mandamentos, depois Deus enviou Cristo, né, para também pregar a palavra dele, e agora Deus escolhe Maomé para receber esses ensinamentos. Quer dizer, o mesmo Deus. E Maomé é seu principal profeta. Aí ele se coloca em grau de importância sobre os demais. Para essas religiões, né, segundo a crença do islamismo, de tempos em tempos, Deus escolhe um profeta, porque com o tempo as leis de Deus elas mudam também. Por exemplo, do cristianismo para o judaísmo, houve mudanças significativas na lei de Deus. Para os judeus, lá da época do Moisés e tal, não havia perdão para pecado. Então as pessoas não podiam cometer pecado, porque senão elas seriam duramente punidas, seriam exterminadas, fulminadas por Deus. Já Cristo, quando vem, ele prega diferente. Ele diz, não existe o perdão. Se você pecou, mas se você se arrepender, né, sinceramente do seu pecado, Deus te perdoa. E ele dá o exemplo com a história da bofetada. Se alguém bofetear a sua face direita, ofereça a sua face esquerda. É a ideia do perdão, porque Deus também perdoa. Porque Cristo veio em nome de Deus, simbolizando o perdão. E quando ele morre na cruz, o sangue de Jesus Cristo é derramado para que todos os homens sejam perdoados dos seus pecados. Entenderam? Então a ideia do perdão está presente muito fortemente no cristianismo, mas no judaísmo não. E Jesus Cristo era judeu, só que ele vem com uma ideia diferente, que é a chamada boa nova, boa notícia, né, que é a ideia do perdão. Tem uma outra coisa interessante em relação às regras da doutrina judaica, que os judeus eles não podiam comer uma série de alimentos que eles consideravam alimentos imundos. O porco, o camarão, enfim, eu não lembro agora a lista enorme aqui de alimentos que eles não podiam comer, porque eram considerados impuros, né? Eles nunca podiam comer sem lavar as mãos antes, que é uma regra básica de saúde, inclusive. Na história do cristianismo, para quem já leu a Bíblia, vocês vão ver lá que existem passagens onde os apóstolos de Cristo, o próprio Cristo, eles vão participar de um jantar, de um banquete, enfim, e eles comem sem lavar as mãos. E aí os doutores da lei, os judeus que já estavam meio de olho, né, de cara virada com Cristo, com Jesus, eles dizem assim, mas espera, como é que vocês vão comer sem lavar as mãos? E aí Cristo diz aquela frase famosa, o mais importante não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Então ele está quebrando uma tradição, quebrando uma regra. Então essas regras, elas vão se adaptando com o tempo. E Maomé é de 600 anos depois de Cristo. Quando ele recebe a mensagem do anjo Gabriel, é 610 depois de Cristo.
Então, passado todo esse tempo, evidentemente que algumas regras iam ser mudadas. E essa é a ideia do Maomé, que de tempos em tempos Deus manda um profeta para disseminar no mundo, né, entre o povo, entre os homens, novas regras. Uma curiosidade ainda sobre o Alcorão, é possível encontrar boas versões, boas traduções do Alcorão, para quem tiver curiosidade e quiser ler, que aí não pode ser chamado Alcorão. Os árabes não permitem que o Alcorão seja traduzido e chamado de Alcorão. Então, para eles, a leitura da palavra de Deus na versão do Maomé, naquilo que o anjo Gabriel passou para Maomé, só pode ser lido em árabe, não pode ser lido em outra língua. Então, o que a gente tem são referências do Alcorão traduzidas. Mas o Alcorão mesmo, o livro sagrado, não pode ser traduzido. É uma regra, é uma norma do islamismo. Ele é traduzido, evidentemente, mas aí ele já não pode mais ser chamado de Alcorão. Tem que chamar de referência do Alcorão, tradução do Alcorão. Dá para comprar na banca, tá, gente? Vamos ver como é que a coisa aconteceu lá em Meca. Então, o Maomé, voltando lá quando ele recebeu a mensagem do arcanjo Gabriel, primeiro ele comentou com a família, depois com os amigos mais próximos, e a ideia foi crescendo. E aí todo mundo começou a acreditar que realmente Maomé recebeu a visita de um anjo e as ordens para transmitir essas mensagens. Então, é aí que ele começa a sua pregação em Meca. Isso por volta de 620 já. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando Maomé diz que só existe um Deus, que esse é o princípio básico do islamismo, Alá é o único Deus. Os outros deuses todos, os deuses ligados à natureza e tal, eles são deuses falsos na visão do Maomé. E isso acabava sendo um problema para a tribo que comandava lá o templo da Caaba. Porque aqueles muitos deuses que existiam ali atraíam para Meca muitos peregrinos, muitos viajantes que iam para a cidade para cultuar os deuses que estavam lá. Qual era o grande medo dos coraixitas, dos comerciantes ricos ali que dominavam a região? É que se a Caaba desaparecesse, se os deuses desaparecessem da Caaba, não faria mais sentido ela existir. E se esses deuses desaparecessem, não teria mais peregrinação. Se não tem mais peregrinação, diminui o comércio, diminui as vendas e tal. E isso ia ser um prejuízo econômico muito grande para eles. Então eles vão ver Maomé como um inimigo. E Maomé acaba sendo perseguido. E para não ser morto, o que faz Maomé? No ano de 622, ele foge da cidade de Meca para uma cidade chamada Yatreb, uma cidade mais ou menos vizinha de Meca, chamada Yatreb, que era uma outra cidade importante lá da Arábia naquela época. Esse episódio da fuga de Maomé de Meca para Yatreb é conhecido como Hégira. A palavra Hégira significa justamente isso, fuga, fuga de Maomé. E o ano de 622, que ocorreu a Hégira, marca o início do calendário muçulmano. Eles têm um calendário próprio. E o ano 1 do calendário deles é o ano da Hégira, ou seja, é o ano em que Maomé fugiu de Meca para Medina. Por que aliás, para Yatreb, é que Yatreb, a cidade chamava-se Yatreb. Depois, a cidade de Yatreb, depois que Maomé foi para Yatreb, e lá ele se tornou muito importante, e passou a ser o líder político e religioso de Yatreb. Aí a cidade mudou de nome. Mudaram o nome da cidade para Medina. Yatreb e Medina, portanto, é a mesma cidade com nome diferente. Medina, em árabe, significa a cidade do profeta. Foi onde Maomé realmente cresceu, a religião islâmica cresceu bastante em Medina. Por isso que é chamada cidade do profeta. Então eles consideram essa data da fuga de Maomé, da transferência de Maomé de Meca para Medina, como o início do calendário muçulmano. Tá bom? A Hégira marca o início do calendário. Em Yatreb, Maomé ganha notoriedade, ele fica famoso ali. Torna-se seu principal líder político e religioso, e militar também, porque eles vão formar um exército ali religioso para voltar a Meca, inclusive. Em 630, depois de já ter um exército bastante forte, Maomé retorna a Meca, vence os coraixitas e domina a cidade. Qual era o objetivo dele? Islamizar a cidade de Meca, ou seja, transformar a cidade de Meca numa cidade islâmica. E ele vai conseguir isso, evidentemente. Então aqui nós temos a cidade de Medina atualmente, essa daqui é a mesquita muçulmana, né? Essas torres bem altas que vocês veem aqui, bem finas, são chamadas de minaretes. É uma característica das mesquitas. Em praticamente todas as cidades importantes nós temos mesquitas muçulmanas, que é o nome que se dá ao templo deles. Os judeus, os templos judaicos, eles chamam de sinagogas.
sinagoga é judaica, mesquita é muçulmana. E os cristãos chamam de igreja, né, que é a mesma coisa, que significa a mesma coisa. E, inclusive, em Medina foi levantada a primeira mesquita em honra a Deus, a Alá. Isso aqui é uma visão que nós temos, é uma visão atual, evidentemente, é uma fotografia, como vocês podem ver, tem prédios muito altos aqui, modernos, é uma vista aérea, né, de Meca. Se vocês observarem bem aqui no centro, ó, nós temos aqui o templo da Caaba, dá até para ver o cubo lá no meio. Então isso aqui é Meca atual. Vamos ver então o que acontece em Meca depois que Maomé toma o poder lá. Maomé torna-se chefe político, militar e religioso de Meca. Os ídolos e imagens dos deuses, que eram considerados deuses pagãos, são banidos da Caaba. Mantém-se apenas a Pedra Negra, como um dos únicos símbolos da antiga crença. Então a Pedra Negra foi mantida porque a pedra não era considerada um deus, ela era considerada um presente de Deus para os homens. Então não fazia sentido banir a pedra. E como eles acreditavam que quem tinha pecado passava a mão na pedra e a pedra absorvia os pecados, era uma forma de manter a peregrinação. Então as pessoas continuariam indo a Meca para visitar a Caaba e passar a mão na pedra preta lá. Entenderam? Então o Maomé também era um cara esperto. Ele sabia que aquele movimento de peregrinos e tal eram importantes para a cidade. E ele não ia acabar com todo o comércio ali. E uma outra coisa importante, na religião islâmica não existem imagens. Mesmo de Maomé não existem imagens. E é proibido. Não existe imagem de Deus. Não tem como retratar Deus para os islâmicos. Inclusive, isso é tema de muita polêmica. Quando as pessoas fazem charges com... Agora há pouco mesmo nós tivemos um problema na França de um professor de história, inclusive, vocês devem ter visto pela TV. Na aula de história ele fez uma brincadeira com Maomé, fez lá uma charge com Maomé e tal. Acabou que um grupo de fundamentalistas islâmicos matou o professor, cortou a cabeça do professor. Então deu uma polêmica danada. Então isso é uma coisa muito séria para eles. Não se representa Maomé de forma alguma e não se representa Deus também. Mantém-se a Pedra Negra como símbolo único das antigas crenças. Está lá até hoje. Se um dia vocês forem à Arábia, forem a Meca, vocês vão ver a Pedra Preta. O islamismo se espalha por toda a Arábia, devagarinho, né, questão ali de algumas décadas, e o poder de Maomé é reconhecido por todos. Olha que interessante que é isso. O que eu disse antes para vocês, que na Arábia não existia um poder político centralizado. Então, cada cidade ali tinha um grupo rico, um grupo importante que dominava o poder político, mas eles não reconheciam uma única autoridade. Mesmo religiosamente, eles não tinham unidade. Cada cidade tinha um deus preferido por eles e tal. E os próprios árabes, na maioria das vezes, eram inimigos. Entre eles mesmos, eles faziam muito inimigos. Com o islamismo, eles passam a considerar aqueles que não eram islâmicos como inimigos. E todos os árabes vão se converter ao islamismo, e isso vai ser como se eles se tornassem uma grande família. E o grande pai dessa família é Maomé. Não apenas o pai religioso, mas o pai político também. Então nós podemos dizer, concluir, que o islamismo foi um fator de unidade política, um fator de união política dentro da Arábia. Unificou a Arábia do ponto de vista político, do ponto de vista religioso e do ponto de vista militar também. Então aquelas guerras que os muçulmanos faziam um contra o outro, uma caravana contra a outra, eles passam a fazer com estrangeiros. Porque não, se é muçulmano é meu irmão, não pode fazer mais. Esse é o chamado fator de unidade política. No ano de 632, Maomé morre, aos 61 anos, deixando um vácuo no poder. Por quê? Porque Maomé não escolheu o herdeiro, não escolheu o sucessor. Ele não disse quem seria o sucessor dele. Isso vai acabar provocando um racha, inclusive, entre os muçulmanos, pela disputa do poder. Aqui é uma imagem, né, dos muçulmanos rezando, sempre dessa forma, prostrados, né, com a cabeça voltada para Meca. Toda mesquita islâmica, ela tem um ponto lá que indica, né, tem um sinal lá que indica onde que fica Meca. Então, quando eles vão rezar, eles inclinam a cabeça em direção a Meca. Pelo menos 5 vezes ao dia. E eles têm um horário certo para isso. Se eles estão andando num parque, na rua, qualquer lugar que seja, deu a hora de rezar, eles têm que encontrar um lugar para se prostrar, para poder fazer a oração deles. Princípios fundamentais, essa é a doutrina do islamismo. Eu peguei algumas coisas apenas, não peguei tudo, mas só para vocês terem uma ideia.
Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Essa é a ideia do monoteísmo. Mono, um. Teísmo é a crença em Deus, ou seja, a crença num único Deus. Crença na existência da vida após a morte, com recompensas para aquele que acredita e para aquele que segue os preceitos do islamismo. Aquele que pratica todas as regras, aquele que pratica a religião com firmeza mesmo, levando a sério todos os seus preceitos, esse, após a morte, ele vai para uma espécie de paraíso. E nesse paraíso do islamismo, isso está no Alcorão, sempre aparece um lugar com muito verde, com muita água, com muitas mulheres, com muita comida, muita fartura. É esse o paraíso deles. É assim que eles imaginam que será a recompensa para quem seguir os preceitos do islamismo depois da morte. Acho natural até eles imaginarem um lugar com muita água, com muito verde, porque boa parte da região é desértica, é muito quente, aquela coisa toda. Então, um paraíso para eles seria o contrário da vida ali na Terra, que era uma vida muito difícil para eles. Orar 5 vezes ao dia, com a cabeça voltada para Meca, como estão fazendo os muçulmanos, os crentes aqui. Dar esmolas aos pobres. Jejuar no mês de Ramadã. Ramadã é o 9º mês do calendário muçulmano. Eles jejuam durante todo o dia. A partir do momento que o sol nasce até o sol se pôr, eles não comem absolutamente nada. Tem alguns que nem água bebem, então são radicais nisso. Durante o mês todo. Eles só podem comer após o pôr do sol. É o chamado jejum diário, durante todo o mês de Ramadã. É considerado um mês sagrado, é o mês da purificação, é o mês de se livrar dos pecados, de fazer penitência. Existe uma tradição entre os judeus e os cristãos também de jejuar. É como se fosse uma autopunição para se livrar dos pecados. Entre os cristãos é muito comum o jejum na chamada Semana Santa, que é a semana que antecede a chamada Paixão de Cristo, né? Aquela famosa Sexta-feira Santa. Tem gente que não come carne e tal, enfim. Não ingerir bebida alcoólica. Então, no islamismo é proibido beber bebida alcoólica. Eles não bebem de jeito nenhum. E eles não comem carne de porco também. Esse ensinamento vem justamente do pensamento judaico. Não comer carne de porco, não beber bebida alcoólica. Entre os cristãos, por exemplo, o vinho é permitido. Tanto é que na última ceia, né, como é representada ali, o último encontro de Cristo com os apóstolos, eles beberam vinho. Existem passagens na Bíblia onde Jesus, numa festa de casamento, ele transforma a água em vinho. Então, para eles, a bebida alcoólica, desde que seja, né, tomada com moderação, não é considerado nenhum pecado. Entre os judeus e os muçulmanos, sim. Visitar Meca pelo menos uma vez na vida, desde que se tenha... Isso aqui na época do Maomé, olha que interessante, era uma obrigação, até porque a religião surgiu dentro da Arábia. Então, para quem vive na Arábia, visitar Meca não era muito difícil. Como a religião se espalhou pelo mundo todo, e lá já se passaram muitos séculos, então eles abrem um precedente. Visitar Meca ao menos uma vez na vida, se houver condições financeiras para isso, e se a pessoa tiver condições físicas. Porque às vezes a pessoa está muito velha tal, e nunca teve a chance de ir, ou ficou doente, ou a pessoa já nasceu doente, enfim. Se tiver condições físicas e financeiras, é uma obrigação visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Alguns muçulmanos vão todos os anos a Meca, como os cristãos vão todos os anos a Aparecida. Pagar promessa, fazer penitências, esse tipo de coisa. Percebem que são religiões muito parecidas mesmo? Existe uma regra no islamismo que é conhecida como jihad. A jihad também é conhecida como guerra santa. O que é guerra santa? Assim, popularmente, as pessoas conhecem a Guerra Santa como a guerra de conversão. Então, assim, os muçulmanos têm obrigação de converter outras pessoas ao islamismo, mesmo que para isso eles precisem usar a guerra. Aqueles que matam em nome de Alá, em nome de Maomé, eles estão fazendo a Guerra Santa porque estão tentando convencer outras pessoas. Esse é o pensamento popular, digamos. É a versão popular de jihad. O senso comum. Na verdade, não é bem assim. Então a jihad, na verdade, é uma luta contra o inimigo, contra o mal, mas é uma luta contra o inimigo interno. Então, na verdade, essa luta é do próprio crente, é do próprio muçulmano contra ele próprio, contra os males e contra as tentações que ele possa ser submetido. Entenderam? Essa seria a chamada jihad interna. E a jihad externa é a ideia da conversão mesmo, de convencer outras pessoas de que Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta e as regras que eles, a doutrina que eles defendem é a verdadeira doutrina. Quando isso vira guerra, quando essa tentativa
de expandir a palavra de Deus do islamismo, ela é combatida. Então, se eles forem impossibilitados de fazer isso por algum motivo, e se for preciso usar as armas, então eles usaram. E isso acabou provocando muitas guerras entre cristãos e muçulmanos. Ao longo da história, espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Dentro do cristianismo, existem algumas religiões protestantes, né, que a gente chama de evangélicas, que também fazem isso. As pessoas têm como missão ir de casa em casa, visitar a casa das pessoas, tentar convencer a pessoa a mudar de religião, a conhecer a igreja deles e tal. Os testemunhas de Jeová fazem isso. Isso é pregar a palavra, é espalhar a palavra de Deus. É a mesma coisa, a jihad é isso, a guerra santa é nesse sentido. Como muitas dessas pregações acabaram se transformando em guerra, é que criou esse senso comum de que a jihad é usar a guerra para levar a palavra de Deus. Não é bem assim. Tá? Essa é uma versão um pouco, digamos, distorcida da verdadeira jihad. É, antes de tudo, uma conversão interna, é uma luta contra você mesmo. Combater aqueles que impedem a divulgação da palavra de Deus, aí sim é que acaba virando guerra às vezes. E vamos lá, Maomé morreu em 632. Como eu disse para vocês, ele não deixou herdeiros. Maomé não deixa herdeiro designado, quer dizer, né? Quem seria então o seu sucessor? O poder passa a ser disputado por dois grupos. Apoiadores de Ali, que era genro do Maomé, era casado com uma filha dele chamada Fátima. Ele era genro e primo, portanto eles eram da mesma família. E Abu Bakr, que é amigo mais próximo de Maomé, era o cara que era o braço direito do Maomé. Então os dois começam a disputar o poder. O grupo de Bakr se sobrepõe e Bakr é nomeado califa. Califa é o título que se dá ao líder da Arábia naquela época. Abu Bakr morre após 2 anos. E aí Omar e depois Otan lhe sucedem, todos eles ligados ao Abu Bakr. Em 656, Otan é assassinado. E Ali, que é o genro do Maomé, finalmente toma o poder. Então percebam que quando Maomé morre sem deixar um sucessor designado, isso acaba provocando uma briga dentro do próprio islamismo. Por quê? Porque além do poder religioso, envolvia um poder político muito grande, um poder militar e, naturalmente, um poder econômico. E isso acaba provocando entre eles um racha. Dentro do islamismo existe uma divisão, que são os chamados sunitas e xiitas. Então essa é a divisão interna que surgiu a partir dali. Então os seguidores do Ali, que era o genro do Maomé, eles são chamados de xiitas. Os seguidores de Abu Bakr são chamados sunitas. A palavra sunita vem de Suna. O Suna é um livro que, além do Alcorão, os árabes têm, os muçulmanos têm, que conta a história do Maomé, que narra todos os atos de Maomé desde jovem, como se fossem assim um exemplo a ser seguido, como se Maomé fosse um santo e aquilo que ele fez deva ser seguido pelas outras pessoas. Então o Suna, ele é também considerado um livro sagrado para uma parte grande, vamos dizer assim, 90% dos muçulmanos são sunitas. Então eles acreditam no Alcorão e também levam muito a sério o Sunna, o livro que narra a vida pessoal de Maomé. Os sunitas defendem a sucessão de Maomé por pessoas eleitas, entre os nomes mais importantes da religião. Qual a diferença básica entre sunita e xiita? Os xiitas valorizam apenas o Alcorão, eles não consideram o Sunna como um livro sagrado. E para os xiitas, somente descendentes dos parentes de Maomé, ou seja, os descendentes da filha Fátima, do genro Ali, é que podem ser nomeados califas. Então percebam que aí é uma briga política mesmo, não é nem tanto uma briga religiosa. No entanto, os xiitas é que são considerados radicais. É muito comum a gente ouvir os radicais xiitas. Ora, os xiitas correspondem a 10% da população. São poucas cidades islâmicas onde os xiitas são maioria. Se não me engano, no Bahrein, acho que no Bahrein, no Irã, está aqui inclusive, ó. Bahrein, Irã e Azerbaijão são os países que apresentam maioria xiita. No restante todo do mundo islâmico, os sunitas são maioria. Num cômputo geral, os sunitas são 90% da população muçulmana. Então, dizer que os xiitas é que são radicais era apenas uma divergência política. Quem pode assumir a chefia do mundo islâmico, de ser o califa, né, no caso? Para os xiitas tem que ser descendente direto de Maomé, tem que ter algum parentesco com Maomé. Para os sunitas, não, bastava ser uma pessoa de renome, uma pessoa importante dentro da religião. Mas isso acabou provocando um racha entre eles,
E isso provoca, inclusive, até hoje, brigas políticas importantes entre os árabes e o mundo islâmico de maneira geral. Aqui nós temos a expansão do islamismo. Primeiro, o islamismo domina todo o território da Arábia, inclusive promovendo a unificação política e religiosa. Toda a Arábia passa a ser governada pelo califa, que é o chefe político e religioso. O primeiro deles foi Maomé, né, evidentemente. E depois, olha aqui, as setinhas vão indicando, eles vão conquistando regiões vizinhas. Eles vão conquistar a Pérsia, inclusive, o grande Império Persa, que nessa época já estava meio decadente. Eles vão conquistar toda essa região aqui, ó, a qual pertence a Turquia atualmente. Por isso que os turcos, eles se transformaram em muçulmanos e são chamados de turcos otomanos. Eles são muçulmanos, a maioria, embora a Turquia tenha muita gente católica também, né? E os turcos não são de origem árabe, eles fazem parte de um outro grupo étnico. Eles chegam inclusive na Ásia, inclusive na China nós temos islamismo. Diz para vocês que a Indonésia é o país com o maior número percentual de islâmicos no mundo. Depois, o islamismo vai se espalhar pelo norte da África. Olha aqui, está a África, todos esses países aqui do norte, ó, a região da Tunísia, da Mauritânia, isso aqui nós chamamos de Maghreb, região do Maghreb. Daqui da África, no século VIII, eles vão atravessar o Estreito de Gibraltar, que é essa passagenzinha aqui, tem 13 quilômetros, né, que separa a África da Europa, e vão atingir o que a gente chama de Península Ibérica. Península Ibérica é onde hoje está Portugal e Espanha. Na época chamava-se Reino Visigodo. Já na época da decadência do Império Romano, século VIII, os visigodos eram um grupo de bárbaros germânicos que haviam dominado a Península Ibérica, que na época do Império Romano era conhecido como Ibéria. Então eles vão formar um reino bárbaro aqui chamado Reino Visigótico. Visigótico vem de visigodo. Então os muçulmanos, comandados por um general chamado Tariq, eles atravessam aqui, então, o Estreito de Gibraltar. Vocês sabem que Gibraltar, como é chamado hoje, vem justamente por conta... Aqui existe uma montanha, né, uma cadeia de montanhas que é vista desde a África. Então, eles, como o comandante muçulmano chamava-se Tariq, general Tariq, ele conquistou a região e dominou a área das montanhas, então os muçulmanos passaram a chamar essas montanhas de montanhas de Tariq. Montanha em árabe é Gibral, daí Gibraltariq. Gibraltariq virou Gibraltar, Estreito de Gibraltar, tá? É um pequeno detalhe, enfim. Então os árabes vão dominar toda essa Península Ibérica, expulsando, né, os visigodos, os espanhóis, que depois vão ser os espanhóis mais para o norte, e vão fundar aqui várias cidades importantes. A região aqui da chamada Andaluzia, né, que é a parte mais sul da Espanha, aqui eles fundam cidades como Granada, que é uma cidade muito importante na Espanha até hoje, é uma cidade de origem árabe, né? Córdoba, né, que é muito famosa também. Inclusive, uma das primeiras universidades europeias é em Córdoba, né, fundada pelos árabes, inclusive. E eles vão tentar avançar pelo restante da Europa. Esse avanço muçulmano, essa expansão do islamismo, ela vai ser detida numa famosa batalha chamada Batalha de Poitiers. Então, lá no Reino Franco, o majordomos, né, o mordomos do Império Merovingio, né, que chamava-se Carlos Martel, que inclusive vai ser o ancestral de Carlos Magno, que depois vai fundar o chamado Império Carolíngio, né? Então, Carlos Martel vence os mouros na Batalha de Poitiers, 732, e a partir daí, então, os mouros recuam em direção à Espanha novamente. Eles vão ficar na Espanha até 1492. Então, do século VIII, lá, 711 é século VIII, até 1492, praticamente todo, não todo, mas uma boa parte do território da Espanha vai ser ocupado pelos muçulmanos, lá chamado de mouros. Então é somente no século XV, através de uma grande guerra de cristãos contra muçulmanos, que os espanhóis vão fazer a reconquista do território. A guerra chama-se justamente Guerra de Reconquista. E os muçulmanos serão expulsos de Granada, que é o último reduto islâmico ali na Espanha. Então, durante mais de 700 anos, né, quase 800 anos, os muçulmanos estiveram presentes na Península Ibérica. É claro que durante todo esse tempo eles não tiveram em guerra, eles tiveram períodos de convivência pacífica e tal. A Espanha, inclusive, é um dos países com maior influência muçulmana, tanto na arquitetura quanto na cultura e tal. Os muçulmanos, eles têm uma cultura, os árabes, principalmente naquela época, eles têm uma cultura incrível, né? Nós vamos falar disso também, ok? Então vamos lá, o legado cultural árabe.
Vocês vejam o período dessa expansão, eles vão formar um grande império, na verdade, onde eles vão levar o islamismo não só para o norte da África, como para a Ásia e até mesmo para a Europa, né? É isso que vai fazer o número de islâmicos crescer cada vez mais. E junto com a religião, vai também boa parte da cultura árabe, que é uma cultura riquíssima, que se comparada à cultura europeia da Idade Média, dava de goleada em vários sentidos. Então, por exemplo, na matemática, nós usamos até hoje, vocês sabem, os chamados algarismos, que são algarismos hindus, mas que de certa forma foram aperfeiçoados pelos árabes. Inclusive foram os árabes que introduziram a ideia do zero, né, para representar o conjunto vazio, enfim, isso é uma coisa de árabe. A palavra algarismo vem de Al-Kharizmi, que é o grande matemático árabe. Ok? Na medicina nós temos estudos de anatomia, um grande médico chamado Avicena. Então eles vão fazer a dissecação dos cadáveres, que era proibido na Europa medieval, era considerado profanação. A pessoa morta não poderia ter o seu corpo aberto para investigar do que ela morreu, por exemplo. Os árabes faziam isso com a maior tranquilidade. E eles acabam descobrindo, inclusive, muitas doenças, as causas dessas doenças e possíveis curas através desse estudo de anatomia. É bom lembrar que os egípcios já faziam isso há séculos, né, milênios. Na filosofia, nós temos Averroes, que é grande filósofo, inclusive estudioso de Aristóteles. Muito dos conhecimentos que nós temos sobre a filosofia grega foi preservada e traduzida pelos próprios muçulmanos. É bom lembrar que eles dominaram a região do Império Bizantino, né, do Império Romano do Oriente, que acabou sendo tomado pelos muçulmanos lá no século XV, e boa parte daqueles textos e livros de Aristóteles, de Platão e tal, foram conservados pelos muçulmanos. Averroes era um grande estudioso de Aristóteles. Na poesia, nós temos um grande poeta chamado Omar Khayyam, esse já é da chamada Baixa Idade Média, século XII, século XIII. Na arquitetura, o destaque para as mesquitas, né, que são os prédios dos templos deles, os minaretes com aquelas torres imensas, né, muito finas, que pareciam que eram tão frágeis que não iam resistir. Aquilo exigia realmente um conhecimento muito grande da arte da construção. Literatura e música. Na literatura, o destaque para o livro As Mil e Uma Noites, que é muito famoso, que na verdade não tem um autor específico. As Mil e Uma Noites são lendas e mitos que são contados de geração para geração e acabou depois virando um livro. E uma das histórias mais interessantes das Mil e Uma Noites é a história do Ali Babá e os 40 Ladrões, que é assim, muito conhecida. Além de tapetes voadores e gênios e tal, tudo isso faz parte desse livro As Mil e Uma Noites. Quem ainda não leu, eu recomendo a leitura, que é muito bacana. A história do Aladim, por exemplo, faz parte aqui desse livro. E na música, os árabes são responsáveis pela invenção pela criação e invenção mesmo, de um dos instrumentos mais populares que existe até hoje, que é o violão. Então, foram eles que inventaram o violão, é uma invenção árabe. Então, eles têm uma cultura muito rica. As primeiras universidades europeias, como eu disse para vocês, lá em Córdoba, né, fundadas pelos muçulmanos, formação de médicos, inclusive. E esses aqui são os chamados arabescos, faz parte da pintura deles. É muito usado, inclusive, nos chamados azulejos dos portugueses. O azulejo português, famosíssimo, é considerado um dos melhores e mais bonitos do mundo. E esses desenhos aqui são desenhos criados pelos árabes. É o que a gente chama de arabescos. Você já deve ter visto bastante por aí. Esse aqui é um retrato de Omar Khayyam, poeta, matemático e astrônomo do século XII, autor de Rubaiyat. Rubaiyat, na verdade, é um conjunto de poemas que foram escritos por Khayyam. Isso evidentemente, é uma pintura, porque não existia fotografia naquela época. Vamos falar um pouco, pessoal, sobre islamofobia. Olha só, a ideia de ligar o islamismo ao terrorismo está errado. Como eu disse para vocês, o mundo tem hoje mais de 1,5 bilhão de islâmicos. Se islâmico fosse terrorista, se fosse uma coisa só, o mundo já tinha acabado por conta das explosões que esses terroristas fazem. É claro que dentro do islamismo existem grupos radicais. Esses grupos radicais são os que a gente chama de fundamentalistas, aqueles que levam a religião muito ao pé da letra. Então isso é fundamentalismo, isso não é bom para ninguém, é o radicalismo. Só que esse radicalismo, ele existe também em outras religiões. Vou dar um exemplo para vocês. Até pouco tempo atrás, na Irlanda, existia um grupo chamado IRA.
Não é banda de rock, não, né? Tem um IRA que é banda de rock. O IRA era um grupo chamado Exército Republicano Irlandês, que era um grupo terrorista, desses de botar bomba no metrô, botar bomba em ônibus. Eles fizeram, inclusive, durante muitos anos, eles fizeram ataques terroristas, disputavam o poder, tentando libertar a Irlanda do Reino Unido. E eles são católicos. Quer dizer, o IRA é um grupo católico. Na Espanha, nós tivemos até pouco tempo atrás um grupo chamado ETA. O ETA é um grupo ali dos países do chamado País Basco, né, da região ali da Catalunha, que quer separar aquela região da Espanha daquela região do restante da Espanha. O ETA era um grupo terrorista que fazia luta armada, que colocava bombas em trens, em aviões, etc. e tal. E eles eram católicos. Entenderam? Até os anos 80, começo dos anos 90, era muito comum a gente ver notícias de explosões de bomba, homens-bomba e aquela coisa toda. E eles são católicos. Então, só para vocês entenderem que o terrorismo não é uma coisa exclusiva dos muçulmanos. Então, assim, vocês poderiam perguntar, por que a gente tem essa impressão, professor, que todo terrorista é muçulmano? Isso se dá por conta da nossa cultura ocidental, que é uma cultura cristã, que vê no islamismo, por ser uma religião diferente da nossa, e que tem muita coisa igual, inclusive, se a gente parar para pensar, cultuamos o mesmo Deus, né? Alá, Jeová, Yahvé é o mesmo Deus, mas que existe por trás dessa história do islamismo, da briga de cristãos e muçulmanos, uma briga política. Quando é que essa coisa começou a acontecer? Quando é que o islamismo começou a ganhar essa fama de religião de terroristas? Exatamente nos anos 70, anos 80, quando o petróleo se tornou uma coisa muito valiosa. Vocês sabem que lá no Oriente Médio, na Arábia, naquela região ali, existe muito petróleo. A maior reserva de petróleo do mundo está ali. E os Estados Unidos, os países europeus, eles precisavam muito do petróleo do Oriente Médio. Só que, politicamente, os países do Oriente Médio, eles inclusive vão criar uma organização chamada OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e nos anos 70 eles vão promover assim, um aumento muito. Eles percebem que eles tinham a faca e o queijo na mão. O mundo precisava muito do petróleo deles. Eles têm basicamente petróleo, a grande riqueza deles lá é o petróleo. Então eles fizeram lá um grupo, né, de países exportadores, disseram, vamos vender o petróleo a um preço mais caro. Isso acabou provocando uma crise, a famosa crise do petróleo dos anos 70. O petróleo deu um salto de preço, assim, pra vocês terem ideia, começo dos anos 70, ninguém falava em preço da gasolina. O sujeito tinha um carro, aqueles grandes, o Simca Chambord, né, eram carros enormes, pareciam uma banheira dos anos 70, vocês já devem ter visto, os grandes Opalas e tal. O carro fazia 5 quilômetros com 20 litros de gasolina, mas ninguém estava nem aí, porque a gasolina era coisa super barata. Depois que os países exportadores começaram a valorizar o próprio petróleo, é que teve esse crescimento imenso no preço do barril do petróleo. Isso prejudicou o interesse dos países europeus e dos Estados Unidos. O que fazem os Estados Unidos? Eles vão promover guerras dentro desses países para tentar derrubar presidentes que não aceitavam fazer negócios, não aceitavam, por exemplo, que empresas petroleiras norte-americanas fossem explorar o petróleo lá. E aí nós tivemos uma série de guerras, com o patrocínio dos Estados Unidos, inclusive, com o patrocínio da Alemanha, da comunidade europeia. Eles ajudaram, inclusive, a formar grupos terroristas. Vocês já devem ter ouvido falar de Bin Laden, Osama Bin Laden, por exemplo. Bin Laden, ele foi financiado pelos Estados Unidos para formar um grupo terrorista para derrubar o governo lá do Afeganistão. Depois o Bin Laden ficou tão forte, tão poderoso, que ele começou a fazer guerra para aumentar o próprio poder dele. Acabou se tornando inimigo dos Estados Unidos depois. Mas ele é uma cria dos Estados Unidos. Depois mataram o Osama Bin Laden, enfim. Mas vejam então que para poder... Prestem bastante atenção nisso. Para poder justificar essas guerras do mundo ocidental contra o Oriente Médio, era preciso ter uma justificativa. Não dava para dizer, olha, vamos invadir o Iraque para tomar o petróleo deles. Então, o que eles diziam? Vamos invadir o Iraque porque lá está cheio de terrorista muçulmano, porque lá está cheio de terrorista fundamentalista. E cria-se essa cultura de tanto falarem isso e repetirem isso, a imprensa participando disso, a gente cria mentalidade. É o senso comum. Muçulmano é terrorista. Está errado, não é assim. Embora existam terroristas mesmo, evidentemente. Mas, como eu disse para vocês, o motivo das guerras não é um motivo religioso, é um motivo político. Esses grupos terroristas hoje, por exemplo, que colocam bombas e tal, fazem ataques, né? O ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, por exemplo, né?
não tem nada a ver com religião, é uma briga política. Qual é o recado que eles queriam dar para os Estados Unidos? Parem de se meter na nossa política. Deixa que a gente resolve os nossos problemas internamente. Entenderam? Então, mas aí é preciso dizer que eles são muçulmanos para que o povo cristão, de alguma forma, aceite esses massacres que eles costumam fazer lá. Isso está acontecendo até hoje. Então, existem também, como eu disse, agora eles não estão atuantes mais. O IRA, há pouco tempo atrás, depôs as armas, fizeram lá um acordo de paz. Para ficar gravado para vocês, islamismo, judaísmo e cristianismo são religiões muito parecidas. Então não tenham preconceito contra muçulmano, não precisa sair correndo quando vê uma pessoa vestida, né, com aquele turbantezinho típico de árabe, porque achar que ele tem uma bomba na mochila. Isso são tudo construções culturais que se faz e de onde gera todo esse preconceito. Ok? Então isso é uma bobagem. Todas as religiões são boas. O islamismo é uma religião profundamente defensora e pregadora da paz. Eles pregam, acima de tudo, a paz e a harmonia entre todos, e respeitam, inclusive, as outras religiões. Quem não respeita o islamismo são os cristãos. É claro que nem todos também, mas existem grupos cristãos que são islamofóbicos. Isso não se vê, por exemplo, no islamismo. Eles são muito respeitosos em relação a outras religiões. E lembrando que o princípio básico da religião deles é o mesmo do judaísmo e do cristianismo. Acabou. É isso aí, gente.